Boa noite a todos e a todas. Reiteradamente eu ouvi, ao longo de convivência com o Antônio Cláudio Mariz, as pessoas me advertirem do seguinte: nunca fale depois do Mariz, porque ele, na realidade, esgota tudo aquilo que deve ser dito. Essas palavras que ele fez agora, que me emocionaram muito, porque são palavras fundadas numa amizade muito limpa, muito sincera, muito respeitosa, e é uma amizade que eu tenho com a quem eu admiro, O Mariz teve algumas coisas que ninguém sabe como presidente da Ordem. E eu vou revelar aqui agora. Esse sindicato passava por dificuldades financeiras. Era o único sindicato do Brasil que não podia cobrar contribuição sindical, já que, pela natureza, era um sindicato que não tinha esse poder legal. E nós tínhamos muitas dívidas, muitas coisas, e um dia o Mariz nos atendeu, emprestou um valor que deu para o sindicato sobreviver, pelo menos durante um ano, e nunca revelou isso a ninguém. Obteve esse empréstimo legal através do Conselho da Ordem, e isso ficou escondido na história. Eu sei, ele sabe, e acho que talvez aqui alguém possa saber, mas acho difícil. E por que ele fez isso? Nós não estávamos no mesmo campo político da classe. Mas o Mariz, ele tem valores que todos nós aqui, advogados, prezamos muito, e até por causa disso nós estamos nessa profissão. Por que cada um daqui se tornou advogado? O advogado tem uns mais, outros menos, mas o advogado tem um princípio de solidariedade humana, um humanismo mesmo. O advogado tem o dever da fraternidade. O que é o direito de defesa, se não isso? De falar pelos que não têm voz, de defender os que não têm vez. Então, todos nós aqui, uns mais e outros menos, acabamos escolhendo essa profissão porque, subjacentemente, dentro de cada um, existem esses valores. Então, eu agradeço as palavras do Mariz e quero também fazer uma breve locução aqui. Primeiro, desejando votos de eficiência e competência e sucesso a todos os que foram eleitos para dirigir o sindicato, todos os diretores eleitos. O Sindicato dos Advogados, todos sabem que a Justiça do Trabalho surgiu em 41. Mas ela só se tornou membro e integrante do Poder Judiciário em 46. Era a nova justiça. Isso, a Justiça do Trabalho. O Sindicato dos Advogados foi fundado em 52, ou seja, 6 anos após a Justiça passar a integrar o Poder Judiciário.
E houve uma resistência muito grande em relação ao sindicato, resistência da nossa própria classe. Por quê? Porque o mundo jurídico era um mundo excessivamente conservador e tinha uma certa prevenção contra sindicato. O advogado não podia ter sindicato. O advogado estava acima do sindicato. E, dentro da nossa classe, a Ordem dos Advogados impugnou o nascimento do sindicato. A Ordem, o Instituto e a Associação. Bem, mas a Justiça do Trabalho acabou fortalecendo aquele pequeno grupo de advogados trabalhistas que criaram o sindicato. Mas logo depois, com poucos anos de vivência, o sindicato muito pequeno, sobreveio o golpe militar de 64 e o sindicato sofreu uma intervenção. Também por conta do preconceito, porque o sindicato não tinha uma atividade política grande. Mas eram aqueles grupos de advogados trabalhistas que insistiam em ter o sindicato e precisava calá-los. E houve a intervenção. Depois, em 83, para vocês terem uma ideia, o sindicato sofreu uma intervenção e o Léo Funari, que era presidente, foi preso e foi cassado. E o sindicato não tinha atividade política. Vejam o que é o preconceito de classe. Pois bem, daí recuperamos a carta sindical em 83, justamente um grupo de advogados, e passamos a nossa atividade. O sindicato vem crescendo, vem se fortalecendo e hoje reúne essas figuras proeminentes em defesa da advocacia, que são vocês. Eu acho que existem algumas coisas que nós precisamos falar, e vou falar rapidamente, porque há um certo discurso travestido de modernidade que os sindicatos devem serem substituídos. Eles defendem coisas antigas, isso não existe mais. O choque de interesse entre patrão e empregado já não subsiste. Isso é falso, esse discurso de modernidade é falso. O Brasil, eu faço uma pergunta aqui a todos, e não sei se tem alguém que possa responder. Eu não consigo responder, e se responder, alguém souber a resposta, eu gostaria de aprendê-la. Que é o seguinte: o Brasil tem 120 milhões de trabalhadores com carteira assinada, trabalhadores submetidos à relação empregatícia. Eu pergunto, quem é que vai defender os interesses desses trabalhadores? Quem é que vai defender os interesses dessas categorias profissionais todas que praticamente sustentam a nação? Se vocês fizerem uma conta simples, o Brasil tem 215 milhões de habitantes, pelo censo. Se considerar que até os 16 anos não há empregado registrado, a não ser com autorização especial, e que isso significa 30% da população, são mais 60 milhões que estão fora da possibilidade de trabalhar. E aí já tem os aposentados, que são milhões hoje, aí já tem as Forças Armadas, as polícias militares, os servidores públicos, que não podem se sindicalizar, algumas carreiras, principalmente os estatutários. Então vocês vão ver que existe um pequeno espaço
que eles querem reduzir ainda mais para calarem os sindicatos. Eu acho que o sindicato dos advogados é uma voz ativa, o sindicato se fortaleceu, o sindicato hoje é representativo, ele tem uma presença na vida política muito maior até do que a gente pretendia e queria. E eu queria, então, saudar o Fábio Gaspar, que é o presidente, e saudando ele, saudando todos os advogados que integram a diretoria, e dizer mais uma coisinha final. As diretorias do sindicato sempre representaram todas as tendências da classe. Não há... Sempre se procurou de uma forma muito democrática trazer para a direção do sindicato as diversas correntes da advocacia. Nunca houve veto, nunca houve nenhum tipo de perseguição, de restrição. E esse caldo democrático é que faz com que a gente possa se reunir, sobreviver e crescer, como deverá crescer o movimento sindical, que já está crescendo no mundo todo, depois desse descenso que ele teve. Há um recrudescimento hoje na França, na Itália, nos Estados Unidos, na China, que é o caminho da organização, porque a civilização veio se desenvolvendo, o trabalho foi se dividindo, as categorias foram surgindo e se organizando, e todos os empregadores têm as suas associações, que fazem os seus lobbies e tal, nada contra. Mas, na realidade, quem detém a força do trabalho são os sindicatos de trabalhadores. E eles é que têm que ser prestigiados e alevantados novamente em razão desse ataque que eles sofreram, tirando a fonte de subsistência e impedindo com isso e aumentando com isso o desnível salarial, a desigualdade social, a desigualdade econômica do nosso país. Muito obrigado e uma boa noite para todos.